Olá galerinha, bem-vindo ao canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, número 6, Física, estarei apresentando o assunto de variação de espaço. Tudo bem? Continuo pedindo a vocês que compartilhem meus vídeos, se inscrevam no canal, mande comentários, dê like, tá bom? Então vamos lá, é uma aula bem simples, bem objetiva que eu vou apresentar para vocês, aos meus inscritos e telespectadores, de forma prática e objetiva. Primeiro exercício, eu vou ler e resolver para vocês, tá? Um automóvel deslocou-se do quilômetro 20 até o quilômetro 65. Deu uma rodovia, sempre no mesmo sentido. Então a trajetória, ele estava de acordo com a trajetória, o mesmo sentido da trajetória. Determine a variação de espaço e a distância percorrida por ele. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Delta S, que é o deslocamento, né? A variação de espaço, na verdade, né? A variação de espaço igual a 65 km, tá? Vamos pôr aqui SF menos SI. O que é isso? Espaço final menos espaço inicial, tá bom? Então, delta S é igual a 65 quilômetros menos 20 quilômetros, tá? Então, delta S igual a 45 quilômetros. Então, ele teve uma variação de espaço de 45 quilômetros. Agora, a distância, tá? A distância é igual a módulo de delta S. É isso daqui que eu quero chamar a atenção. Então, sempre a distância nunca pode ser negativa, tá? O deslocamento, a variação de espaço, eles podem ter sinal de positivo ou negativo, dependendo da trajetória. Mas no caso da distância, tem que estar sempre em módulo. Então, há uma diferença de distância e deslocamento. Tudo bem? Então, a distância nunca pode ser negativa. Então, eu vou estar apresentando bem passo a passo, que eu quero deixar bem claro para vocês, que a distância nesse exercício, distância igual 45 quilômetros também, tá? Então tá aqui o primeiro exercício, né, de variação de espaço, que eu fiz questão de apresentar essa aula para não deixar nenhuma sombra de dúvida aos meus inscritos, tá bom? Então eu vou levantar a folha para que vocês possam visualizar melhor o vídeo, tá bom? E eu vou no decorrer da aula dos exercícios estar explicando mais detalhado sobre isso. Tudo bem, galera? Qualquer dúvida, volta o vídeo ou mesmo escreva no comentário. Agora eu vou fazer o 2, tá? E vou ler para vocês. Então, muita atenção aqui, ó. Um caminhão fez uma viagem a partir do quilômetro 120. Então, ele estava no espaço inicial de 120 quilômetros, tá? Ele estava no ponto 120. Deu uma rodovia, indo sempre no mesmo sentido, até o quilômetro 0. Qual a variação de espaço e qual a distância percorrida por ele? Mesma coisa. Então, delta S igual a 0 km, olha só, 0 km menos 120 km, tá? Então, delta S igual menos 120 km, tá? Agora, o deslocamento, a distância, no caso, distância, é igual a módulo de delta S, tá? Então, a distância vai ser módulo de menos 120, né? E distância igual 120 km. Vamos analisar esse exercício aqui. Então, o caminhão, ele partiu do quilômetro 120 de uma rodovia, indo sempre no mesmo sentido, até o quilômetro 0, tá? Qual a variação de espaço e qual a distância percorrida por ele? Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, eu deixei aqui como sinal negativo, porque ficou espaço final menos espaço inicial. Então, o espaço final é 0 menos 120 km. Então, a variação de espaço foi de menos 120 km, porque ele saiu do 120 e foi até o 0, tá? Mas, porém, aqui que
eu quero chamar a atenção. A distância percorrida por ele foi de módulo de menos 120, tá? A distância é igual a 120 quilômetros, tá bom? Isso daqui que eu quero chamar a atenção. Então, o deslocamento, dependendo a posição, ele pode ter o sinal de negativo, tá? Mas a distância, ela sempre será positiva. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele teve uma variação de espaço de 120 km, ele andou no mesmo sentido da trajetória, mas esse sinal de negativo é apenas para mostrar a operação, que ele saiu do ponto 120 km e foi até o quilômetro zero. Então, espaço final menos espaço inicial dá 0 menos 120, variou 120 km. Tudo bem? Então, variação 120 km. Tudo bem, galerinha? Então vamos lá. Eu vou levantar a folha, tá? E vocês podem tirar dúvida. Qualquer coisa, volta o vídeo ou escreva no comentário. Vamos lá, galerinha. Agora o exercício 3. Um caminhão parte, olha só, um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia. Leva uma carga até o quilômetro 145 da mesma estrada e volta em seguida para o quilômetro 65, tá? Então ele fez ele partiu do quilômetro 30 de uma rodovia, levou uma carga até o quilômetro 145 dessa mesma estrada e volta em seguida para o quilômetro 65. Percebe-se que ele mudou a trajetória. Vamos lá. Determine item A variação de espaço do caminhão entre o início e o final do percurso. E o B, a distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. Então eu vou fazer bem aqui, passo a passo. Item A. Vou pôr letra grande aqui, item A. Então, a variação de espaço, ΔS, é igual, olha só, de novo, ele partiu do quilômetro 30, levou uma carga até o quilômetro 145 e volta em seguida para o quilômetro 65. Na variação de espaço, então eu considero quilômetro 65 quilômetros, olha só como que é esse exercício, menos 30 quilômetros, tá? Então, a variação de espaço foi de 35 quilômetros, tá? Não considera nessa primeira parte o quilômetro 145. Eles estão perguntando apenas a variação de espaço. Então, ele variou 65 menos 30, ele variou 35 quilômetros, beleza? Agora, vamos montar o B. Aqui que está o porém. Então, a distância percorrida pelo caminhão nesse percurso. Então, eu vou fazer aqui, ó, D, distância, é igual distância ida, tá? Mais D volta. Vamos chamar de D, tá bom? Então, que é igual, vou pôr aqui, ó, na linha de baixo, variação de espaço ida mais módulo, né? Sempre módulo, variação de espaço volta. Eu tô fazendo bem mastigado esse daqui, ó. Então, ó, é ida e volta. Então, a variação de espaço entre módulo, tá? No caso, na distância, aqui, ó, eu chamo de novo a atenção. Distância não pode ter sinal negativo. Deslocamento e variação de espaço, há situações que vão apresentar sinal negativo, dependendo do sentido da trajetória. Mas a distância perguntada no exercício não pode ser, tá? Negativo. Então, distância é igual módulo de 145 quilômetros menos 30 quilômetros mais módulo de 65 quilômetros menos 145 quilômetros. Duas etapas, tá? Então, ele partiu do 30, passou pelo 145, ele atingiu o quilômetro 145, sentido da trajetória, mesmo sentido. Mas na volta, teve essa variação, né, negativa, ele estava no sentido oposto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, distância vai ser 145 menos 30 dá 110, né? 110 quilômetros. Tá entre módulo, mas é sinal positivo. Mas, olha só. Aqui, ó, 65 menos 145 dá
menos 80, tá? Então, distância é igual... Aqui eu já vou tirar do módulo, tá? Que é positivo, 110 quilômetros, né? Quilômetros. E aqui, ó, módulo de menos 80 é mais 80. Opa, tem uma coisinha errada aqui. Eu vou consertar aqui, hein? Calma aí que eu vou consertar aqui, ó. Então, alguma coisinha... Aqui, ó, é 115, ó. Aqui foi uma distração minha, ó. 115, ó. Deixa eu só corrigir, tá? Dá tempo de corrigir. Aqui é 115, ó. Tá bom? Frisando aqui, ó, 115. Deu uma distraída, mas eu tô corrigindo aqui o exercício. Então, 115, né? 145 menos 30 dá 115, né? E aqui, módulo de menos 80 dá 80 quilômetros. Então, a distância percorrida vai ser 195 quilômetros. Agora sim. Tá aí, galerinha, bem passo a passo, tá? Eu tinha me equivocado distraidamente aqui, ó, mas eu refiz de novo. Então aqui, ó, levantei a folha, 145 menos 30 dá 115, tá? E aqui, ó, 65 menos 145 é módulo de menos 80, então dá 115 mais 80, que dá 195 quilômetros. Então a distância percorrida nesse trajeto que ele partiu do quilômetro 30, atingiu 145 e voltou para o quilômetro 65, nesse trajeto a distância percorrida foi de 195 km. Tá bom, galerinha? Vamos passar para mais exercício. Agora o 4, o que está acontecendo aqui? Um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Então, aí não tem nenhuma novidade. Aí chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Então ele voltou, né? Sentido contrário. Mas vamos fazer o seguinte: calcule para esse automóvel a variação de espaço e a distância percorrida na ida. Então vamos fazer parte B na volta e C na ida e na volta. Então vamos fazer passo a passo. A delta S é igual espaço final menos espaço inicial. Beleza? Então, delta S vai ser 90 menos 12, né? E delta S igual 78 km. Beleza, delta S 78 km. Beleza, tá. Vamos passar avante. Agora, distância. Distância. Tá perguntando na ida, a variação do espaço e a distância percorrida. Então, distância é igual módulo de delta S, tá? E distância igual a 78 km. Nenhuma novidade até agora. Então, distância e variação do espaço, item A. Agora, eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, item B. Olha só, item B. Vão acompanhando aí. Variação de espaço, né, na volta. Então, é igual espaço final menos espaço inicial. Então, que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter delta S é igual a 20 menos 90, tá? Então, delta S igual menos 70 km. Tá? O exercício deixou claro que houve uma variação na trajetória. Então, retornando, fica menos 70 km. Porém, a distância é igual. Olha só, módulo de delta S. Não pode ter distância negativa. Então, distância igual módulo de menos 70, né? E aqui bem apertadinho aqui, ó, distância igual 70 km. Tá bom? Então, a diferença de deslocamento e variação de espaço. Novamente, deslocamento e variação de espaço, pode haver sinal positivo ou negativo, mas a distância somente positivo. E, né, o exercício, o item C, eu vou dar uma apertadinha aí, eu vou levantar a folha para vocês que estão assistindo meus vídeos, tá? Então, na ida e na volta, delta S é igual S final menos S inicial, tá? Então, novamente, delta S igual 20 menos 12 e delta S é igual a 8 km.
ida e volta eu estou fazendo, beleza? Agora, a distância é igual distância ida, ó, distância ida, né, mais de volta. Vamos chamar de distância ida, de ida e mais de volta. Então, distância é igual a 78 mais 70, a distância é igual a 148 quilômetros. Galera, guarda que eu vou levantar a folha. Tá bem resolvido passo a passo. Tá aqui a carinha do exercício, tá, ó. Tô filmando o exercício, tá? Então, tá aí as posições, né? 12 km, 20 km e 90. Ele vai até o... Ele sai do quilômetro 12, atinge o 90 e volta até o quilômetro 20. Então, eu fiz toda a resolução conforme está pedindo aí. Calcule para esse automóvel a variação de espaço e a distância na ida, item A. Na volta, item B. E na ida e na volta, item C. Então, pode dar uma filmadinha aí que eu fiz bem passo a passo. Qualquer coisa, volta o vídeo ou escreva nos comentários. E vamos lá, tem mais exercício no meu canal aqui. Agora, o exercício 5 está dizendo assim: um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, sem nenhuma novidade. De onde, agora sim, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação de espaço e a distância percorrida efetivamente são, respectivamente. Então, vamos lá. ΔS, vou fazer grandinho aqui, ó, tem espaço, é igual S, espaço final, menos espaço inicial. Tudo bem? Então, ΔS, variação de espaço, é igual 32 menos 50. Por quê? Ó, um móvel parte do quilômetro 50 vai até o 60, sem nenhuma novidade. De onde? Mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. Então, eu faço final, que é 32, menos inicial, que é 50. Então, variação de espaço igual a menos 18 quilômetros. Tá aí, galerinha. Agora, vamos lá, a distância percorrida. Então, distância é igual, vou fazer aqui, módulo de 60 menos 50, mais módulo de 32 menos 60, tá? Ida e volta. Então, distância, vamos lá, distância é igual, módulo de 60 mais 50 vai dar 10. Eu já tirei do parênteses. É sinal positivo, não tem história diferente não. Mas módulo 32 menos 60 dá menos 28. Então, vai ficar o que aqui? Distância igual 10 mais 28. Tá? Então, a distância é igual a 38 quilômetros. Tá aqui mais um exercício resolvido. Vou levantar a folha, ó. Aqui o enunciado, tudo bem? E a resolução passo a passo para vocês de forma grande que eu fiz, tá bom? Tá aí, ó. Mais um exercício. E vou para o último desta aula de hoje, que é importante, variação de espaço, né? Deslocamento e variação de espaço, como eu disse, pode ter sinal positivo ou negativo conforme a trajetória, tá? Mas a distância tem que estar sempre positiva. Então, vamos analisar o último exercício. O que está pedindo aqui? Às 14h30, 14 horas e 30 minutos, um automóvel passa pelo quilômetro 40 de uma rodovia. Tá? Às 16h35 minutos, às 16 horas e 35 minutos, ele se encontra no quilômetro 100 da mesma estrada. Item A, determine a variação de espaço do automóvel. Item B, determine o intervalo de tempo. Mudou um pouquinho, mas faz parte da física. Então, item A. Vamos resolver o A. ΔS é igual espaço final menos espaço inicial. Beleza? Então, vai ser ΔS é igual a 100 menos 40. Então, ΔS igual 60 km. Tá aqui, ó. Determine a variação do espaço do automóvel, né, no item A. Nenhuma
diferença, nenhuma novidade, né? Ele partiu às 14h30, perdão, 14h30 do quilômetro 40 e às 16h35 ele se encontra no quilômetro 100. Então ele variou S final 100 menos S inicial, que é 40, variou 60 km. Agora o item B, o intervalo de tempo decorrido. Então, agora, o que eu vou fazer? ΔT, variação de tempo, é igual. A expressãozinha vai ficar assim, ó. Vamos lá para montar isso aqui. 16 horas mais 35 minutos, né? Menos 14 horas mais 30 minutos. É só montar essa expressãozinha aqui. Então, a variação de tempo é igual. Vamos lá. 2 horas. Ó, 16 menos 14 dá 2 horas, tá? 2 horas, 35 menos 30, mais 5 minutos. Então, variação de tempo nesse exercício foi de 2 horas e 5 minutos, sem nenhuma novidade. Tá aí, galerinha, 6 exercícios resolvidos na aula de hoje, tá? Sobre variação de espaço, tá? Uma aula até simples, mas importante para conhecimento dos meus inscritos e alunos e telespectadores. Galera, espero que vocês tenham curtido, tá? Tenham gostado. Eu agradeço novamente a participação de todos, aos comentários, aos elogios, que eu não sou nem merecedor. Eu agradeço. Fiquem todos com Deus e abraços.